Irmãos, a mensagem que o Senhor ministrou ao meu coração há algum tempo já atrás, vai falar sobre isso que nós fizemos agora, sobre a amizade. E o tema da mensagem dessa noite é: o amigo que eu quero ter e o amigo que eu quero ser. E aí eu quero que você comece a pensar, que amigo você é? E antes de apresentar para vocês aqui alguns tipos de amizade, eu quero falar uma coisa para você que eu fiquei lembrando da minha mãe quando falou de amizade, porque hoje eu sou mãe. E as mamães aqui vão me entender. Quando os filhos começam a crescer, e eles começam a ter amigos, a gente começa a ficar preocupada, né? Ai, será que aquela pessoa é boa? Vai para a escola, você já fica preocupada. Será que alguém vai sentar perto dele na escola? Será que ele vai fazer amizades? Será que é um amigo bom? Será que não está judiando do meu filho? Não é assim que a gente faz como mãe? Ai, não sei não. Aí eu me lembro da minha mãe. A minha mãe, hoje ela faleceu, mas se ela fosse viva, ela é aquela pessoa que ela fala com a expressão. Ela não precisa dizer uma palavra. A cara dela, eu já entendia se era legal ou não era. E a minha mãe, ela era muito inteligente, então ela fazia assim. Quando eu fui ficando adolescente, ela era a mãe legal, que levava as minhas amigas lá na minha casa. Então, era na minha casa que as amigas posavam, era na minha casa que a gente fazia acampamento no quintal, e as minhas amigas queriam brincar na minha casa, porque na minha casa podia fazer bagunça, podia sujar, minha mãe servia alguma coisa para a gente comer, e eu até pensava, nossa, minha mãe é legal mesmo, né? Só que ela é legal para o filho dos outros, porque quando é eu, ela ó em mim. Eu pensava isso. Só que quando eu me tornei mãe, eu entendi a sacada da minha mãe. Sabe por que ela fazia isso? Para ela, ó, espionar com quem eu estava andando. Então, ela ficava de olho. E quando vinha uma amiga que ela achava que não era legal eu estar andando com ela, minha mãe já falava assim, Flávia, não sei, aquela menina lá, não sei não se dá para você... Tem certeza? Ela começava a lançar umas palavrinhas para eu começar a observar. E logo em seguida, minha mãe, com a sabedoria de Deus, como mãe protetora, ela sempre estava certa. E com isso, eu comecei a pensar num ditado popular que a gente fala assim, que vocês já devem ter ouvido. Me diga com quem você anda, que eu digo quem você é. Esse é um ditado popular. E aí, por um tempo, eu pensava assim, ai, nada a ver, quando eu era nova, né? Não tem sentido isso. Eu sei muito bem com quem eu ando, eu não sou influenciável. Eu sou uma pessoa determinada. Porque aquela pessoa faz coisa errada, mãe, eu não vou fazer. Só que com o passar do tempo, e quando eu comecei a ler essa mensagem, o Senhor começou a trazer à minha memória que, de fato, nós andamos com quem nós temos afinidades e os mesmos propósitos. E aí o Senhor me fez lembrar de Amós 3,3, que vai dizer assim, andará dois juntos se não estiverem em comum acordo? Então, com quem nós andamos revela o tipo de pessoas que nós queremos compartilhar. Então, não são os opostos que se atraem. São os mesmos interesses. E sabe, Satanás, ele copia Deus em todas as coisas. Então, assim como o Senhor não une pessoas, Ele une propósitos, Satanás faz a mesma coisa. E eu já vou começar com eu penso assim, Senhor, me dá uma palavra branda, mas não vem. Então, já vou começar com uma. Se você anda com uma pessoa fofoqueira, me desculpa o que eu vou te dizer, mas provavelmente você gosta de fofoca. Se você anda com uma pessoa que mente, me desculpa te dizer, mas você compactua com a mentira. Porque Amós 3,3 vai dizer exatamente isso. Andarão dois juntos se não estiverem em comum acordo. Isso é em tudo. O dono da empresa, se ele montar uma sociedade, ele só vai sustentar essa sociedade se o sócio dele e ele concordarem em tomarem as mesmas decisões. Porque senão, em algum momento, essa relação ela vai ruir. E isso é em tudo na nossa vida. E mais ainda, os lugares que você frequenta revela aquilo que você busca. Quando você está doente, você vai comprar remédio aonde? Na farmácia. Quando você precisa de uma roupa nova, você vai comprar roupa onde?
E quando você está com fome, você vai se alimentar aonde? No restaurante. Ou vai lá no Turbulanches. E quando você quer buscar Jesus, aonde você tem que vir? Aonde Jesus vai ser apresentado para você. E a igreja não é o lugar aonde você vem buscar Jesus. O Senhor sempre fala, não trouxe ele de casa. Mas a igreja é o lugar aonde aqueles que buscam Jesus se encontram para adorá-lo, para engrandecer o nome dele, para testemunhar dos feitos que ele fez. E aí hoje eu quero falar sobre isso. O amigo que eu quero ter e o amigo que eu escolho ser. Porque é você que escolhe o tipo de pessoa que você é para a amizade com os outros e para a amizade que estabelece com você. E aí, eu vou contar um pouquinho a história de um discípulo que ele é muito prático. Ele é tão prático até na maneira como ele foi escolhido por Jesus. Esse discípulo, o nome dele é Filipe. E a história dele está lá em João 1, versículo 43. Do 43 em diante. Quando eu fui ler essa mensagem, a princípio, eu queria que o Senhor ministrasse ao meu coração sobre o outro personagem. Mas o Espírito Santo faz a maneira dele. E aí o Senhor começou a me mostrar esse Filipe. Começou a falar ao meu coração sobre esse Filipe. E é isso que eu quero compartilhar com vocês. No dia seguinte, quis Jesus ir a Galileia. Irmão, por gentileza, você coloca a versão NVT ou a NVI? Eu vou lendo aqui na minha Bíblia, tá? Então vai dizer assim. No dia seguinte, Jesus decidiu ir a Galileia. Encontrou Felipe e lhe disse, siga-me. Felipe era de Betsaida, cidade natal de André e Pedro. Veja como foi o chamado de Felipe. A gente às vezes espera que Jesus vai fazer algo mirabolante quando nos escolhe, quando tem um propósito nas nossas vidas. Deixa eu te falar, o Senhor tem um propósito na sua vida. Isso não significa que você vai sapatear, virar cambalhota e alguém vai vir e vai fazer uma revelação. Olha o chamado de Filipe. Simplesmente, Jesus encontrou ele, olhou para ele e lhe disse, vem e segue-me. Foram 2 palavras. Mas Filipe me chama a atenção porque ele é um homem determinado. Quando ele viu Jesus, esse encontro foi suficiente para ele tomar a melhor decisão da vida dele. Ele simplesmente ouviu essa palavra e olha o que ele vai fazer no versículo seguinte. Filipe foi procurar Natanael e lhe disse, encontramos aquele sobre quem Moisés na lei e os profetas escreveram. Seu nome é Jesus de Nazaré, o filho de José. E aqui eu dou uma pausa para dizer uma coisa. Olha que amigo é Filipe. Filipe é aquele tipo de amigo que ao encontrar-se com Jesus, ele voltou para o seu velho amigo entregar as boas novas e as boas notícias. Ele é aquele amigo que ele encontra Jesus e ele pensa, eu preciso voltar lá e resgatar os meus velhos amigos. Eu preciso apresentar o Jesus que eu encontrei para ele. Observe que imediatamente, logo no próximo versículo que Jesus diz para ele, siga-me, Jesus não disse para ele, Filipe, eu estou te escolhendo, você é meu discípulo, eu preciso de você, espalhe a minha mensagem, não. Jesus olhou para ele e disse, segue-me. E aí quando ele fez isso, vamos lá para o próximo. Volta no 45, por gentileza. Seu nome é Jesus de Nazaré, filho de José. Nazaré? Exclamou Natanael. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Olha o que ele responde. Venha e veja você mesmo. Na outra versão vai falar assim, vem e vê. E aí eu comecei a entender que a maneira com que o Senhor se revela para você é a maneira que Ele quer que você revele Jesus para os seus amigos.
Ele usa a mesma linguagem que foi usada para ele. Porque Jesus não disse para ele quem ele era, o que ele iria fazer. Ele simplesmente diga, vem e segue-me. E aí Filipe falou, quer saber quem é Jesus? Vem e vê. Tem o mesmo chamado, venha conhecer. Vem, assim como eu estou indo, também vem. Vem ver você mesmo quem é Jesus. Sabe o que eu aprendo com Filipe? Que ele está dizendo que ele sabe o que uma experiência com Deus pode causar na vida de um amigo que está perdido. Ele sabe. E aí, e nós? Como é o amigo Jesus que você tem revelado para as pessoas através da maneira que ele tem se revelado a você? Como as pessoas conhecem esse Jesus, seu amigo? Como você revela Jesus ao redor da sua casa, para os seus vizinhos, no seu trabalho? Quando as pessoas olham para você, como Jesus é revelado através da sua vida? Como você diga, vem ver o que o meu Jesus faz. Está com problema de saúde? Vem ver o que Jesus faz. Está com problema financeiro? Vem ver o que Jesus faz. Está quase separando? Venha ver o que Jesus pode fazer num casamento. Ou você não pode fazer isso? Porque o seu comportamento e o seu testemunho, na realidade, mostram para a pessoa que o seu Jesus é uma pessoa com uma má índole. Ou lá no seu trabalho, as pessoas te conhecem como aquele que faz contenda, intriga, fofoca. Ou lá no seu trabalho, eles te conhecem como aquele que fala mal do povo da igreja. Principalmente se você trabalhar com outros irmãos da igreja. Ou pior ainda, lá no seu trabalho, lá na sua rua, ninguém nem sabe quem você é. Porque você sai com a cara fechada e volta com a cara amarrada. E os seus amigos, como eles te conhecem? Eles te conhecem como aquele que eu posso me achegar a ela e pedir uma oração, porque ela é uma mulher de Deus. Eu posso me achegar a ele e pedir um conselho, porque ele é um homem íntegro. E Filipe, ele tem mais uma sacada muito especial. Ele sabe como falar com os amigos dele. Porque às vezes nós até queremos apresentar Jesus, mas a nossa palavra, ela não é doce como mel. Às vezes a nossa palavra, ela entra com uma facada, não é nem para cortar e dividir, não, é para matar mesmo. Veja que quando Natanael fala assim, Nazaré, pode vir alguma coisa boa de lá? Filipe não retrucou, ele só falou, vem ver você mesmo. Com outras palavras, ele poderia ter dito assim, deixa eu te apresentar. E aí, Jesus vem ao encontro de Natanael. E quando ele vem ao encontro de Natanael, veja que Filipe, ele não ia deixar o amigo para trás, ele ia voltar lá buscar o amigo, ele fez isso. E quando Jesus se apresenta para Natanael, Jesus fala assim, aí está um verdadeiro filho de Israel, um homem totalmente íntegro. Como o Senhor sabe ao meu respeito? Perguntou Natanael. E Jesus respondeu, eu vi você sob a figueira, antes que Filipe o chamasse. Então deixa eu te falar, Jesus se revela da maneira que Ele quer para cada coração. E eu creio em nome de Jesus que essa palavra, ela vai falar com cada um de uma maneira. Porque é isso que a palavra é, ela é viva, poderosa e eficaz. Mas como o Senhor sabe, então Natanael exclamou, Rabi, o Senhor é o Filho de Deus, o Rei de Israel. Quando Jesus fala para ele, eu te vi lá na figueira, ele estava dizendo para Natanael, eu te vi quando ninguém te viu. Porque lá embaixo da figueira, eu fui pesquisar o que significava ele estar embaixo da figueira. Significava que ele orava, ele também estava esperando o Messias. Ele também estava esperando Jesus. Ele estava esperando vir esse que os profetas diziam. Ele estava orando no secreto, onde ninguém poderia ver. Mas o Senhor se revelou para ele como onipresente, onipotente e onisciente. E essa revelação fez com que Natanael reconhecesse quem ele era. E aí eu te apresento esse amigo chamado Filipe. Um amigo que se preocupa com os velhos amigos. Que não é corrompido pelos velhos amigos.
mas que ele vai ao encontro dos amigos com um propósito. O Senhor tem um propósito nas nossas vidas, na vida de cada um de nós. Só que às vezes nós somos aqueles imprudentes que pegamos as bênçãos e enterramos. Nós não compartilhamos as bênçãos que o Senhor tem nos dado. Nós não compartilhamos as bênçãos com aqueles que contam do nosso lado, que estão com problema. Por quê? Por que nós não temos coragem de ser como Filipe e dizer, venha ver o que o meu Jesus pode fazer? Por que nós temos vergonha de compartilhar coisas simples que o Jesus fez na nossa vida? Porque é o nosso testemunho simples que toca a vida do outro. Mas eu também quero te falar que nós temos que tomar muito cuidado com as nossas amizades, porque eu quero te apresentar agora um outro tipo de amizade. Um tipo de amizade por interesse. E nós vamos falar um pouquinho agora sobre a amizade de Saul e Davi. E aí você vai pensando, que tipo de amigo eu quero ter e que tipo de amigo eu escolho ser? Será que eu tenho sido como Filipe? Será que eu tenho sido aquele que anuncia as boas novas? Será que eu tenho sido aquele que espalha a mensagem? Porque o que o Senhor fez quando chamou esses discípulos? Sejam aqueles que, espalham a minha mensagem. Só que muitas vezes nós entramos por aquela porta, a mensagem fala ao nosso coração, e quando nós chegamos na nossa casa, nós fechamos a nossa Bíblia, o nosso coração, e nós não fazemos isso, nós não espalhamos a mensagem, pelo contrário, nós espalhamos um mau testemunho lá fora. E aí fica impossível nós olharmos para pessoas e dizermos, vem e vê o que o meu Jesus faz. Então importa sim, como nós temos nos comportado lá fora. Quais as pessoas que nós temos escolhido nos relacionarmos. Porque olha o que aconteceu com essa amizade de Saul e Davi. Saul e Davi é uma amizade que houve ali uma raiz chamada inveja. E a inveja é uma raiz que destrói amizades verdadeiras. Porque Satanás não quer que nós sejamos e tenhamos amigos. Porque dois podem ir mais longe. Então ele lança sementes de inveja nas amizades. E foi isso que aconteceu. E olha só Saul. Saul era o quê? Era um rei. Saul era rei. E lá em 2 Samuel, 1 Samuel 18, nós vemos essa história desse rei, Saul. E nós sabemos que nessa história, Saul ele começou a ser perturbado ele começou a ser perturbado, e aí diante daquela aflição, aqueles que estavam ali com ele falaram assim, olha rei, tem um rapaz que ele toca a harpa, chama ele para vir te acalmar. E aí ele mandou ir lá chamar Davi. E aí Davi veio e Davi começou a tocar harpa para ele. De fato, quando eu fico imaginando Davi ali tocando harpa e ele se lamentando, contando para Davi as suas angústias, os seus anseios, e Davi ali com ele, porque o amigo, ele é isso, ele é aquele que escuta, ele é aquele que ora, ele é aquele que aconselha, ele é aquele que segura na tua mão e diz assim, eu não sei o que vai acontecer, mas conta comigo que eu estou aqui. Conta comigo. Porque juntos nós vamos buscar o nosso Deus e Ele é fiel para resolver as tuas causas. Só que nós vivemos num mundo onde é muito difícil encontrarmos aquele a quem nós podemos abrir o nosso coração. Porque você abre o seu coração para o amigo, ele abre a boca grande e fala para todo mundo. E aí eu comecei a me perguntar, onde estão as amizades com mais de 30, 40 anos? Por que as amizades são tão superficiais, Senhor? Que hoje anda com um, amanhã aquele descarto. Amanhã eu ando com aquele lá não me serve, eu descarto. E eu ando com o outro. E aquele que foi descartado vai sendo oprimido, angustiado, não confia mais em ninguém. Se fecha, se isola. Por quê, Senhor? Por causa dessa semente chamada inveja. Como você reage quando o seu amigo vai mais longe que você? Como você reage quando ele conquista coisas que você ainda não conquistou? Sonda o teu coração.
Porque quando Saul olhou para Davi e viu que ele estava vencendo batalhas, que o povo estava dizendo que Saul venceu milhares e ele dezenas de milhares, o coração dele foi se enchendo de inveja e ele pensou, não vai dar não, eu vou ter que matar esse amigo, porque senão ele vai roubar o que é meu. Deixa eu te falar, o seu amigo não rouba o que é seu, porque se foi Deus que te deu, ele deu para você. Cuide, proteja, porque o Senhor, o tesouro que ele te dá, ele não te dá para você perder, não é nem para ninguém te roubar, mas é para você multiplicar aquilo que ele te deu, porque ele é uma fonte inesgotável. Então aquilo que ele te dá, comece a compartilhar, porque quanto mais você dá, mais o Senhor vai acrescentar na sua vida. Só que às vezes eu começo a pensar que se eu compartilhar, o outro vai ter o mesmo conhecimento que eu tenho e vai ser o meu concorrente. Aonde foi que a humanidade começou a entender dessa forma? Que hoje a gente não pode confiar em ninguém. Que tipo de amigo você é? Que tipo de amigo você escolhe ter? E se você é esse tipo de amigo que está com o seu coração aí com uma raiz de inveja, começa a varrer o seu coração. Sabe por quê? Porque o sangue de Jesus nos limpa, nos purifica e nos perdoa de todo o pecado. Ele faz algo novo. Eu já sofri com falta de amiga, com falta de amigos. Eu já sofri por ser traída por amiga. Me doeu muito. Só que hoje o Senhor tem me dado amigas muito especiais. Muito. Aquela amiga que eu posso mandar para ela um podcast, que ela vai ouvir detalhe por detalhe, e ela vai trazer palavras ao meu coração. Ela responde com um podcast de oração também. Mas ela está ali para tudo aquilo que eu posso falar. Eu sei que eu posso rasgar o meu coração para ela, que ela vai me ouvir, ela vai me entender, e ela vai me exortar no secreto se for preciso. Mas ela tem guardado o meu coração no público. Porque o amigo verdadeiro, ele exorta no secreto, mas ele protege e ele é escudo no público. Esse é o amigo verdadeiro. Uma vez uma pessoa falou assim para mim, fulana falou isso de você? Olha, eu não concordo. E aí eu falei assim, nem eu. Sabe por quê? Por que ela se sentiu tão confortável em falar tudo isso para você? Porque para mim, ela não falaria. Porque eu não dou essa liberdade. Então, as pessoas só vão falar mal das outras para você, se você emprestar os teus ouvidos para ouvir. Porque no primeiro corte, essa pessoa não volta mais. Então, escolha com quem você quer andar. Ore por essa pessoa, para que ela seja liberta, para que ela seja curada. Porque a gente se aproxima, lembra? Pelos mesmos propósitos. E lembra que Satanás, ele copia o céu. Ele copia ao Senhor. Eu sei que o Senhor tem me atraído a pessoas com o mesmo propósito. Para que a gente caminhe junto, para que a gente cresça, para que a gente aprenda. Isso na vida social, profissional, pessoal, não significa que nós somos iguais. Nós temos pensamentos diferentes, mas nós temos um mesmo alvo. E quando os alvos são diferentes, nós oramos. E se você está aí no banco pensando, eu ainda não tenho esse amigo, seja você esse amigo para alguém. Seja você, eu não tenho amigo. Seja você esse amigo. Quantas pessoas te procuram por semana pedindo uma palavra de oração para você, de conselho? Porque o mundo lá fora e a igreja aqui dentro está cheio de pessoas que precisam de uma palavra de vida eterna. Só reflita sobre isso. Porque eu também quero apresentar um outro amigo. E aí nós vamos lá para o texto do paralítico do tanque de Betesda. Lá em João. Vamos ficar em João hoje. É João 5. Não é 5, não. Amiga, me ajuda. É João o quê?
Quem achar, dá um grito. A minha cunhada, que é da Bíblia, não gritou ainda. É 5? Eita, glória a Deus. É 5. Então, vamos lá. No versículo, nós vamos direto para o versículo 2. Versículo 2. Dentro da cidade, junto à porta das ovelhas, ficava o tanque de Betesda, com 5 pátios cobertos, e ficavam ali cegos, mancos e paralíticos. Uma multidão de enfermos, esperando um movimento da água. Pois um anjo do Senhor descia de vez em quando e agitava a água. O primeiro que entrava no tanque, após a água ser agitada, era curado de qualquer enfermidade que tivesse. Um dos homens ali estava doente havia 38 anos. Olha quanto tempo ele estava doente. Quando Jesus o viu e soube que ele estava enfermo por tanto tempo, perguntou-lhe: você gostaria de ser curado? Mas o homem respondeu: eu não consigo, Senhor, pois eu não tenho ninguém que me coloque no tanque quando a água se agita. Alguém sempre chega antes de mim. Quando eu li isso aqui, eu comecei a me perguntar assim: misericórdia, Senhor. 38 anos nesse lugar. Ninguém ali. Não tinha ninguém. Veja que os primeiros versículos falam que eram 5 pátios cobertos. A minha mente viaja. Então, sabe como eu fiquei imaginando esse lugar? Um lugar horroroso. Aí a minha mente foi lá para o Rio de Janeiro, na Cracolândia. Eu nunca estive lá, mas eu já vi na televisão. É um lugar bonito? Não. É um lugar de enfermos. É um lugar que tem gente com todo tipo de enfermidade, como estava ali. Só que esse homem não chegou ali agora. Ele estava ali há quanto tempo? 38 anos. 38 anos no mesmo lugar. Será que ele ficou todo esse tempo ali em silêncio, sem contar o que ele sofria? Será que ele não olhou para ninguém e falou: oi, tudo bom? Meu nome é fulano de tal, ó. Eu não tenho minha família me abandonou. Imagino quantas histórias eles compartilhavam entre eles ali. E o que me chamou a atenção é que ele disse assim: Senhor, eu não tenho ninguém, porque quando a água se agita, chega um antes de mim. E aí eu falei: ué, mas esse que foi lá e foi curado, ele foi para onde? Então ele foi lá, foi curado e ó, sumiu, porque a Bíblia não apresenta para onde eles foram. E aí o Senhor me falou assim: sabe o que é esses 5 pátios, filha? É o lamaçal do pecado. Esses 5 pátios é o lamaçal do pecado. Essas enfermidades são os pecados do meu povo no mundo. Mas eu estou no tanque curando. Mas sabe o que acontece? Muitos recebem a bênção, mas não voltam a ser como Filipe. Muitos não voltam a dar a mão para aquele enfermo que está ali, precisando que alguém lhe carregue até o tanque. Porque lá naquele tanque havia cura. Mas ele diz: eu não tenho ninguém, ele não teve nenhum amigo por ele. E aí eu comecei a pensar: onde estão os paralíticos do seu lado? Que eles estão há anos esperando alguém anunciar para eles que há um tanque de cura. Que há uma cruz que já pagou o preço por ele. Que há um lugar na eternidade, que há uma morada na eternidade. Que há cura, que há milagres, que há um nome que é sobre todo nome. Aonde estão esses? E o pior, quem somos nós nesse lugar? Quem somos nós? Nós somos aqueles que estamos ali camuflados no meio do lamaçal do pecado? Vestidos de crente? Porque conhecemos um versículo? Ou será que não conhecemos nem 3 versículos para poder recitar para alguém? Porque às vezes eu fico me questionando:
Será, Senhor, que se uma pessoa precisa de um versículo, todo o teu povo, aqueles que levantam a tua bandeira e dizem, eu sou cristão, eles têm essa palavra para entregar? Porque não é a minha palavra que tem poder, é a tua palavra. Ela é que precisa fluir dos meus lábios, porque senão ela é só uma mensagem importante e bonita. A minha palavra, a minha eloquência, as minhas frases bem feitas, elas não vão levar ninguém para lugar nenhum, elas vão enganar. Mas a palavra de Jesus, 2 palavras foram suficientes para transformar a vida de Natanael e a vida de Filipe. E a vida desse paralítico? Você quer ser curado? Só que nos falta fé. Nos falta fé. Agora que conhecemos sobre esse amigo, eu também quero apresentar um outro amigo. Um amigo que aí eu fiquei muito feliz em lembrar desses amigos. Eles estão lá em Lucas, capítulo 5. São amigos que têm um amigo paralítico também. Agora imagine vocês que enquanto Jesus estava ministrando a palavra, esses amigos eles falaram, sabe o Messias, está curando, vamos lá buscar o José, não tem o nome do paralítico, eu estou dando o nome aqui. Vamos lá buscar o José? José está paralítico, vamos lá, hoje vai ter cura, Jesus está lá em tal lugar. Ixi, mas como é que nós vamos levar ele? Não tem cadeira de roda. Olha a areiona que está aqui, esse calor. E lá onde esse Messias vai, lota, não vai dar para entrar pela porta. Isso é se não tiver segurança. Não quero nem saber. Vamos nós 4. Vamos cobrir ele. Os intercessores, vamos cobrir ele, vamos levar ele. Ele não está em condição de escolha, nós vamos levar ele. Você é esse amigo que leva os teus amigos para Jesus? E aí eles trazem e chegam ali, parece que hoje não vai ser cura não, porque eu queria que ele ouvisse aquele pregador falar. Hoje não vou levar não, porque hoje quem está pregando é o outro, eu vou levar no outro culto. Esses amigos não, eles sabiam que lá quem estava era aquele que tem poder para curar. E aí eles levaram e falaram assim, não vai dar para entrar pela porta, já lotou os lugares, não queremos nem saber, vamos encontrar um jeito. De repente, abre-se o teto, desce aquela maca bem na frente de Jesus, e eu fico imaginando o povo tudo, esse daí furou a fila. A oração fura a fila daqueles que não estão orando. A maneira que você busca, é a maneira que Jesus se revela para você. Busca, fura a fila por meio da oração. Fura a fila conhecendo a palavra, porque ela vai te dar autoridade, poder e fé. E aí aquele paralítico foi curado. Que eu possa ser como este amigo. E para finalizar, nós vamos lá para Jeremias, capítulo 8, versículo 22. Sabe, quando eu li Jeremias, eu fiquei com o coração tão entristecido de ver o quanto ele sofreu por esse povo. E aí o Senhor me falou assim, olha quem é Jeremias. Jeremias é aquele tipo de amigo que ele está sempre pronto para clamar, para orar, para chorar as dores dos seus amigos, para não desistir dos seus amigos. Olha o que Jeremias fala. Nós vamos ler o versículo 21 primeiro. O versículo 20. O povo lamenta. A colheita chegou ao fim. O verão acabou e, no entanto, não estamos salvos. Sofro com a dor do meu povo. Lamento, estou tomado de tristeza. E olha o que ele fala. Não há remédio em Gileade? Não há médico ali? Por que não há cura para as feridas do meu povo? Jeremias é aquele que ele está clamando, ele está chorando, ele está pedindo socorro pelo seu povo. Existem muitas e muitas pessoas que estão clamando, gritando por socorro. E aí eu te pergunto, não há bálsamo em Gileade? Não há cura para o meu povo? Você é o bálsamo que pode levar cura para os seus amigos.
Você é a flecha que o Senhor lança com uma palavra de cura para os seus amigos. Você hoje é o bálsamo em Gileade. Porque o Gileade é aquele que pode curar toda e qualquer enfermidade. Mas enquanto aqueles estão clamando, não há bálsamo em Gileade, você precisa se levantar e dizer, há bálsamo em Gileade sim. Há unção em Gileade. Nós temos levantado os nossos braços. Nós temos clamado, dito que nós vamos passar pela fornalha ardente. Mas nós temos feito isso? Nós temos sido aqueles cristãos que passam de fato pelo fogo ardente? Ou quando queima a pontinha do pé, nós já ficamos se lamentando e reclamando que alguém ateou o fogo e queimou nosso pezinho? Não gostei do que foi falado lá, queimou a pontinha do meu pé. Mas aí eu estou gritando aqui, falando que eu não vou temer, que eu vou vencer, que eu vou quebrar as correntes. Que eu vou levantar os meus braços e eu vou adorar. Adorar ao Senhor em tempo e fora de tempo. Eu vou ser bálsamo em Gileade quando eu puder falar e quando eu não puder falar. E eu vou contar uma coisa para vocês há umas semanas atrás sobre amizade. Eu cheguei na minha casa na hora do almoço do meu trabalho e eu estava numa semana muito, muito difícil. Muito difícil. E eu cheguei em casa na hora do almoço e eu falei para o Senhor assim, eu não aguento mais. Senhor, eu não aguento mais. Eu estou esgotada, eu estou cansada, minha mente está cansada, eu não aguento mais, chega. Senhor, faça alguma coisa, porque eu estou vencendo o meu domínio próprio. Estou trabalhando no meu domínio próprio, Senhor. Eu preciso ser a carta escrita do Teu Evangelho, mas tem dias que é tão difícil. Eu quero ser a minha própria carta escrita e lida. E eu estava, sabe aquele dia que você está com vontade de morder a abelha? Eu estava assim. E ao mesmo tempo eu queria cavar um buraco, me jogar lá dentro e ficar lá, pobre de mim, quem sou? E meu celular na hora do almoço começou, piririm, 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 piririm. Falei, mas não é possível, gente, eu não posso nem ficar nervosa, não posso nem chorar quieta. E deve ser coisa do meu serviço, eu vou ter que olhar. Peguei o celular, tinha uma mensagem para mim. Oi, Flávia, tal, você poderia orar por mim? Mas eu preciso que você ore agora. Eu preciso de uma resposta do Senhor. Eu peguei o celular. Ah, tá, antes disso, eu tinha mandado mensagem para minha amiga e dito assim, amiga, ora por mim. Porque hoje a minha vontade é dormir e acordar só o ano que vem. Eu nem lembro que palavras eu usei, porque eu uso as palavras que não dá para compartilhar aqui. Então, estou floreando as palavras bonitas. E aí ela ouviu a mensagem, né? Daí ela começou a gravar o áudio. Eu falei, a mensagem é longa, mas eu vou esperar. E eu estava com o coração, eu precisava que Deus falasse alguma coisa, que a minha amiga falasse, levanta, faz alguma coisa. Não, porque daí eu já gravei o podcast, mandei para ela, e eu precisava da resposta dela, né? Para que ela me desse espalhasse a mensagem para mim, fortaleça-se, calma, levanta, é mais um dia, vamos orar. Ela sempre fala isso. E aí, eu olhei aquela mensagem, baixei o... Daí, eu falei isso para ela e ela estava gravando o podcast. E meu celular começou, pririm, 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 pririm. E eu falei para o Hugo, fica lá na sala. Fica lá na sala, leva as meninas para lá. Eu não quero griteiro de criança. Eu estou muito nervosa. Eu quero chorar e quero morder a abelha. Lembra que eu queria morder a abelha. E aí, minha amiga gravando o podcast. E aí essa mensagem chegou, você pode orar por mim? Aí eu peguei, baixei o celular e falei assim para Deus, Deus, ela está esperando a minha oração. Ela está confiando na oração que eu vou fazer para responder ela. Como eu posso orar por ela se olha como eu estou? Eu estou um trapo. Ela nunca ia pedir oração para mim se ela tivesse ouvido o que eu acabei de mandar para outra amiga. Aí eu abaixei a cabeça e pensei assim, mas ela precisa de oração. E orei por ela. Orei por ela. E quando eu terminei de orar, ela me gravou uma mensagem logo depois e falou assim, amiga, muito obrigada. Porque você orou por mim aquilo que eu precisava ouvir. Eu estava tão triste, tanta coisa na minha cabeça. E daí eu peguei e pensei na hora, né? Ei, Espírito Santo, ela nem sabe o que eu estou passando.
E eu que não vou contar. Mas aí o Espírito Santo falou assim para mim, se lembra daquele versículo? Que quando você está fraca, eu sou forte, porque é eu que te fortaleço. Aí minha amiga mandou o áudio, eu fui ouvir ela falando isso. Eu peguei o celular, joguei em cima do outro lado da cama, levantei e falei assim, acabou. Tristeza? Vai-se embora. Vontade de morder a abelha? Vai embora também. Me levantei, coloquei a minha roupa, falei assim, eu entrei aqui derrotada, mas eu estou saindo daqui vitoriosa. E fui trabalhar. Os problemas vieram, eu corto para cá, corto para lá. As provocações vieram, mas eu estava conectada com aquele que me disse que quando eu sou fraco, Ele me faz forte. E eu me levantei e fui trabalhar e falei, hoje eu estou fraca, mas mal sabem eles que é hoje que eu estou forte. Então que nessa noite, eu não sei como você entrou aqui. Eu quero te convidar para ficar em pé.